com Qual essas deles? áreas chamadas de Cracolândia. Nem A daqui de fale. São Paulo já é um problema crônico da cidade e a gente está mostrando uma confusão, mais uma, que aconteceu ontem, essa confusão. E aí, ao vivo, inclusive o da Atena com o helicóptero da Band, Cátia, no Brasil, a gente mostrou. Olha o tumulto, a confusão ali, Ai, Cátia. gente, mas esse é um caso tão sério, né? E isso vem de um reflexo. No sábado já tinha havido uma outra confusão, mas de ontem o que acontece? Funcionários da prefeitura foram fazer a limpeza ali da E região. eles têm que fazer essa limpeza, acho que é semanal que Semanal, eles fazem. né? Até para manter, de alguma forma, alguma ordem, né, Cátia? Não é ordem, não, é higiene. Sim. Porque até eu vi uma vez um funcionário da prefeitura dizendo que quando eles vão fazer essa limpeza, ninguém imagina uma vez encontrar uma pessoa morta. Sim, lá. Então, ninguém imagina o que pode ter, fora rato. E a condição, né, sanitária que eles vivem ali é muito terrível. Fica muita injeção, seringa jogada no chão. E Só ontem que deu mal, né? Ontem a coisa ficou complicada, porque enquanto esses funcionários começavam a fazer essa limpeza, como você bem disse, Kátia, alguns moradores ali da Cracolândia, que a gente sabe que são dependentes químicos, né, ficaram mais alterados e começaram a agredir esses agentes, tacando paus, pedras, e aí a polícia precisou ir até o lugar, né, para conter esse movimento de bagunça, colocar a ordem. Só que aí virou uma desordem, porque a polícia de um lado, as pessoas, os moradores começaram também a mirar fogos de artifício para outro lado. Então, Kátia, foi um terror para quem passava. Vamos esquecer que ali não tem só dependente químico, tem traficante, né? Tem quem explora essas pessoas que são doentes, né, Kátia? E aí a polícia entrou, acabou tendo que usar a força. Usar força, bala de borracha, gás e tudo para tentar retomar a ordem e que a gente está falando de uma multidão. Então você imagina, aquilo é uma panela. A Cracolândia é hoje uma panela de pressão, né? Ai, gente, é uma panela de pressão e não é de hoje, hein? Não é de hoje. Gente, esse é um problema de muitos anos e que, infelizmente, a situação só aumenta. Porque se a gente fosse falar do número de pessoas que, em função de pandemia, de perderem emprego e N problemas, que foram para as drogas e estão lá na Cracolândia, a gente fala de uma situação ainda pior do que meses atrás. Sim, e uma pessoa nessa confusão toda, pelo menos o que foi noticiado, é que uma ficou pisoteada, ele acabou pisoteada no meio dessa confusão. Fora todo o dano que as outras pessoas passaram, e a gente não está falando só dos moradores, também policiais, é um confronto. É ruim para todos os lados, né, Kátia? Sempre. É terrível. A gente está agora por Skype, que a doutora Elisa Moreira, que é a delegada. Olha, muito boa tarde, doutora Elisa. Vou lhe dizer que essa é uma situação muito triste, né? Que a gente vê que como acabar com a Cracolândia, como resolver esse problema. Sim, boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Bem, a Cracolândia é uma situação muito antiga, não é verdade? Como você mesma dizia. É curioso que muitos não conhecem a história da Cracolândia, que vem desde o início do último século, quando as exportações de café eram muito fortes. A região era uma região muito rica, abrigava os grandes barões de café em São Paulo. E aí, com a crise de 1929, essas pessoas faliram e abandonaram as suas casas, os casarões que viraram galpões. A partir daí, a população começou a ocupar esse espaço com a falta de políticas públicas, então não é mesmo de hoje, é algo que vem há décadas, há quase um século. Algumas tentativas foram feitas, a gente tem Sala São Paulo, né, Estação Júlio Prestes, vários locais que trazem um pouco de cultura, uma tentativa de devolver para a população desse local um pouco de autoestima, mas nós sabemos que o problema é muito mais complicado. Muito maior. Então é algo que precisa ser pensado numa perspectiva social, não é só uma questão de polícia, é uma questão social. Eu acho que engloba, na verdade, todas as questões possíveis e imagináveis, começando pela primordial. Como que se permite ainda, gente, de uma forma direta ou indireta, um tráfico de drogas dominando muitas regiões. Isso a gente vê no Rio de Janeiro, não em Cracolândia, mas que ali o tráfico domina em umas situações diferentes, mas também muito complicadas. A gente vê, por exemplo, ali a gente morava perto da Avenida Paulista. Então, quando a gente desce o túnel lá da Doutor Arnaldo para pegar a Paulista, gente, é a coisa mais triste do mundo. Ali tem uma mini Cracolândia. Você passa a noite, mas tem de criança até idoso, cadeirante, todo mundo, você só vê o isqueirinho. A luz abrindo e fechando, apagando e acendendo, usando droga. Então é uma situação que a gente tem que combater. Eu acho que a Cracolândia é consequência de todo o resto. Porque a gente tem uma disseminação das drogas. É mais fácil achar droga hoje em dia do que você achar cartão telefônico. Você não acha nem mais o telefone para você ligar. Sim. Então é complexo. Sim, tá dando um delayzinho por isso, desculpe, Kátia. Não tem como, né, a gente fechar os olhos para essas políticas públicas faltantes de tantos anos. E isso é atribuição do Estado. A polícia, ela representa o braço armado do Estado.
E ela tem que interferir, ela tem que intervir em situações de confronto. O que acontece em situações como essa, na Cracolândia, é o chamado uso progressivo da força. O policial ele deve rebater aquela agressão que está sendo sofrida na exata medida. Então, o uso da arma de fogo nunca deve ser o primeiro recurso. É o que nós chamamos de agressão letal. Ele está lá na ponta da pirâmide. Só no último caso a arma de fogo deve ser utilizada. Então, por exemplo, se o indivíduo está numa situação de normalidade, nós, no dia a dia nas ruas, basta a presença policial. Se o indivíduo está cooperativo, basta que o policial sinalize verbalmente. Se existe uma resistência passiva, já vem um controle de contato. Se a resistência for ativa, o controle é físico, até chegar à agressão não letal, que é a chamada bala de borracha, que é a munição menos letal, o gás lacrimogêneo, aquela pistola taser, né, que emite aquelas ondas para paralisar as pessoas, para só então fazermos uso da arma de fogo. É exatamente o que a gente vê nessa situação lamentável, mas infelizmente necessária. Então, infelizmente necessária, mas eu acho que é tão triste ao mesmo tempo a gente ver uma situação como essa, porque ali você tem milhares de pessoas. Sim. E aí, gente, eu falo com você que é mãe como eu, porque muitas vezes a gente olha uma situação dessa e pensa, quem está na Cracolândia? Quem não tinha um alicerce de família, quem não tinha religião? Às vezes não é nada disso, é quem tinha um desespero gigante que começou, como qualquer outras pessoas começam muitas vezes, com uma dita droga leve, começa com álcool, depois com outras drogas leves e quando vê, está numa situação de rua desse jeito. Eu já vi várias e conheço pessoas que trabalharam na Cracolândia tentando tirar essas pessoas de lá. Sim. E é muito difícil, porque a maior parte não quer nem conversar sobre o assunto. Não. E aí, quando você vai abordar, ali tem advogados, ali tem médicos, ali tem professores, tem pessoas estudadas, tem pessoas que tinham uma vida que a gente podia dizer, né? Estruturada e plena. Então, não dá pra gente dizer que ali só tem pessoas que não tiveram oportunidade. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Por isso que precisa se ter eu acho, uma forma de pensar e agir que não pode mais esperar, né, doutora Elisa? Tem que ser para ontem. De pensar nessa política social e de acabar com as drogas. Não digo acabar totalmente, porque a gente sabe que isso é impossível. Isso seria um sonho. Mas a gente combater cada vez mais, né? Perfeito. A política de drogas, Kátia, ela comumente é colocada como atribuição da polícia, quando, na verdade, o combate às drogas é uma briga de todos nós, é uma briga da sociedade civil, é uma questão de saúde pública. Então, é urgente que nós comecemos a debater sobre a temática, não apenas sobre o viés da polícia, mas sobre o viés social, da família, das outras instâncias de controle. E a gente ficar atento aos nossos filhos, gente, porque a doutora Isamitiba já dizia que quando os pais percebem que seus filhos estão usando alguma droga, já se passou 2, 3 anos. Porque aí já está numa situação mais complexa, que ele já está tão acostumado que ele vacila. Então a gente tem que ficar atento às pequenas mudanças de hábito dos filhos da gente, para a gente conseguir evitar que essa droga entre na família da gente e muitas vezes acaba devassando, acabando com a família inteira, né, doutora Elisa? Sim, perfeito. É muito importante que a família seja o primeiro controle, que a família tenha um diálogo aberto, que converse sobre as drogas, que as escolas tenham políticas de educação nesse sentido. Falar sobre drogas não é estimular o seu consumo, ao contrário, é mostrar para as crianças, para os adolescentes, isso desde muito cedo, claro que com a linguagem apropriada, é mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, que é possível seguir um caminho sem elas. É verdade, e é possível mesmo. Olha, obrigada mais uma vez e parabéns pela dedicação de vocês, da corporação toda. E a gente sabe que o que vocês fazem é seguir as leis. Então, muitas vezes não é aquilo que a gente desejaria, mas aquilo que dá para ser feito mediante as leis do nosso país de hoje, né? Obrigada mais uma vez. Exato, eu agradeço, Kátia. Boa tarde. Boa tarde. Kátia, só para reforçar, a Secretaria de Segurança Pública, então, vai analisar todas as imagens e denúncias. Em caso de irregularidades, vai tomar as medidas cabíveis. A Prefeitura reforça que faz o trabalho que pode de assistência ali, de limpeza e higiene. E o recado bem do tiozão chato, droga não é legal. Se você está em dúvida, não vai. Agora, outra coisa, eu não entendo por que a Prefeitura, ao invés de fazer como fez a doutora Elisa, que você entra em contato e a pessoa fala o lado dela, manda nota. É tão prático, você já tem várias notas lá escritas no computador. Insistimos para a nota de hoje, porque não ia nem mandar nota, hein? Então, aí pega lá a nota, nota, essa aqui é para Band lá, vamos mandar 2x, nota 2x. Aí já pega a nota impressa e pronto. Gente, fala. Fala quais são suas dificuldades, as dificuldades da prefeitura, de combater, da subprefeitura dessa região, na verdade, não é nem a prefeitura, é a subprefeitura, de o que vocês fazem, o que vocês precisam, como pode se ajudar, entendeu? É muito complexo.